Dois dos principais secretários da equipe econômica deixaram o governo Bolsonaro. Os motivos foram expostos pelo próprio ministro Paulo Guedes. O governo não tem compromisso real com as privatizações ou com a reforma administrativa. Nós vamos repercutir esse fato hoje com comentários de Paulo Gontijo, Helena Landau, Tiago Mitrô e Pércio Arida. Veja agora o Livre de Notícia. Jair Bolsonaro é a antítese do liberalismo sob qualquer ângulo. Essa convicção muito forte marca a própria trajetória do Livres, a própria história do Livres como movimento político. Foi essa convicção que nos fez sair do PSL, acabar com os propósitos partidários do Livres como movimento e nos transformarmos numa associação civil e fazer o trabalho que nós fazemos hoje. Mesmo assim, é inevitável, é inegável também que existem sim quadros liberais muito importantes para o liberalismo brasileiro que aceitaram compor o projeto político de Bolsonaro e que também aceitaram integrar os quadros técnicos desse governo. Dois desses principais quadros deixaram o governo ontem, decidiram pedir demissão da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Quem comenta pra gente é o diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo. Hoje foi anunciada a saída de Salim Matar e de Paulo Ebel do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia. Saída confirmada pelo ministro Paulo Guedes agora à noite. Os dois saem decepcionados com o apoio que eles tinham, tanto para o programa de privatização quanto para a reforma administrativa que foi empurrada para 2021, quem sabe. O que acontece nesse governo é que todos os pilares de racionalidade e de defesa de ideias liberais ali dentro estão sendo encurralados tanto pela defesa de aumento de gastos por um lado, pela tecnocracia do outro, pelo centrão por outro e por um presidente que não cacifa de nenhuma forma as escolhas políticas que fez anteriormente. A saída de Mansueto, Salim e Paulo Ebel sinalizam claramente a desidratação da agenda liberal econômica dentro do governo Bolsonaro e faz com que a gente fique pensando se de fato algo das ideias liberais sobrará nesse governo. A gente vai analisar com mais profundidade o que significam essas demissões, mas antes vamos ouvir as palavras do próprio ministro Paulo Guedes sobre os motivos. Senhores, quem dá o timing das reformas é a política. Quem tem voto é a política. Se o presidente da Câmara quiser pautar algo, é pautado. Se ele não quiser, não é pautado. Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E o secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir ou ele pode insistir. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Em nome da transparência, o Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Ebel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Em outras palavras, é preciso deixar muito claro, não foi por falta de empenho dos secretários do Ministério da Economia que as privatizações e a reforma administrativa simplesmente não caminharam no governo Bolsonaro. Foi por um problema de convicção do próprio presidente Jair Bolsonaro. Chegada ao fim a estada de Salim Matar como secretário de desestatização do governo Bolsonaro, qual é o balanço do programa de privatizações deste governo? Esse é um assunto para a maior especialista em privatizações do Brasil, que não à toa é a pessoa que mais privatizou de verdade na história do Brasil. Com vocês, Helena Landau. Notícia do dia foi a demissão de 2 secretários do Ministério da Economia.
Paulo Webel e Salim Matar. O secretário de Desestatização pediu demissão, argumentando que o programa de privatização não anda no país. Ora, não precisava 18 meses para perceber isso. Na realidade, Salim passou esse tempo todo defendendo o governo Bolsonaro, chegou a dizer por várias vezes que Bolsonaro era o presidente mais privatizante da história. Fez inúmeras palestras divulgando os resultados de um suposto programa de privatização, quando, na realidade, o que tinha era um somatório das vendas de participações minoritárias decididas pelas empresas estatais. Não havia comando de desestatização nesse processo. Durante 18 meses, poderia ter utilizado esse período para, pelo menos, modernizar a legislação. O governo tem essa mania de ficar criticando processos anteriores, tratou Fernando Henrique como inimigo, desprezou a experiência dos anos 90, que começou com Collor, passou por Itamar e teve a sua ampliação e a sua consolidação no governo Fernando Henrique, quando deveria ter tirado desse sucesso desses 3 presidentes na privatização lições de como organizar um processo com transparência, governança e firmeza. Também temos que levar em consideração que, passados 30 anos, a lei precisava ter sido revista para dar mais agilidade, para permitir novas formas de venda. Nada disso foi feito. Pouquíssimas empresas foram incluídas. Na realidade, havia uma herança do governo Temer. Nada aconteceu. O resultado foi a criação de uma empresa estatal a mais, a NAVE, que era para privatizar a Infraero, já que o controle aéreo deveria ficar na mão do Estado. A Infraero não será privatizada e, no ano passado, ainda colocaram 10 bilhões em 3 empresas estatais, sendo 7,6 bilhões apenas em uma delas. Olha, esse programa de privatização nunca existiu. Há muito tempo que se sabe disso. Para tentar compensar a falta de empenho do governo Bolsonaro no envio e no avanço da reforma administrativa no Congresso, o nosso associado, o deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo, criou e preside a Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, que integra deputados e senadores comprometidos com o avanço dessa pauta. Quem era o líder técnico da formulação dessa proposta dentro do governo Jair Bolsonaro era o secretário Paulo Webel, que pediu demissão ontem. Então, vamos ver o que é que isso impacta, qual que é a análise desse fato do nosso associado Tiago Mitrô. Pessoal, nessa terça-feira à noite a gente teve a triste notícia de 2 saídas de nomes importantes no governo Bolsonaro, mais especificamente no Ministério da Economia. O Salim Matar, responsável pelas privatizações, e o Paulo Webel, responsável pela reforma administrativa e por governo digital. Eram nomes que vinham fazendo um trabalho muito alinhado com a pauta liberal que nós do Livres defendemos e que representavam para muitos um fio de esperança nesse governo que há muito já demonstrou que de liberal não tem nada. Eu, particularmente, vim acompanhando o trabalho, especialmente do Paulo Webel, com as propostas de reforma administrativa, por eu estar como presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. A gente via o esforço dele nesse sentido e do Salim na parte de privatizações, de fazer essas pautas andarem no governo. E por mais que se esforçassem muito, essa claramente não era uma vontade do presidente, não era uma diretriz desse governo, e depois de um pouco mais de 1 ano e meio, os dois, infelizmente, decidiram sair por já terem ali, ao que parece, esgotado todas as tentativas de fazer essas pautas serem prioritárias para o presidente Bolsonaro. Como claramente hoje não são pautas prioritárias para ele, ao contrário do que deu a entender durante muito tempo, não restava mais opção para os dois agora ex-secretários especiais. Mais uma vez, assim como a pauta da agenda anticorrupção, a pauta liberal definha cada vez mais no governo Bolsonaro, deixando ali poucos pilares ainda de pé daquilo que a população brasileira esperava do presidente quando elegeu. Uma pena para o país, acima de tudo, e para aqueles que defendem a modernização do Estado brasileiro como nós defendemos. Nós vamos agora continuar trabalhando no Congresso sem o apoio desses importantes nomes
né, para ver aí quais vão ser as próximas promessas de campanha que o presidente vai descumprir, se é que ainda resta alguma. Hoje é um dia importante para a gente recuperar um fato histórico. O Livre sempre denunciou a farsa, que é essa narrativa de que Jair Bolsonaro teria, de qualquer forma, algum tipo de compromisso com o avanço de uma agenda de liberalismo econômico. Sobre isso, vamos então recuperar a análise feita em agosto de 2018 pelo nosso conselheiro acadêmico Pércio Arida. Bolsonaro é um engodo. O que o investidor faz quando vai investir? A primeira coisa que ele faz é perguntar pelo track record do administrador. Eu estou investindo num fundo que tem uma boa história, eu estou investindo num fundo que performou bem durante os momentos de crise. Vamos olhar o track record do Bolsonaro. Bolsonaro votou contra o Plano Real. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio das telecomunicações. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio estatal do petróleo. Bolsonaro votou contra a reforma administrativa que impunha teto de gastos, que impunha limite nos gastos para o servidor. Bolsonaro votou a favor de regime especial de aposentadoria para deputados e senadores. E há menos de um mês atrás, ele e o filho dele, a família Bolsonaro, votaram contra o cadastro positivo. Há menos de um mês atrás, junto com o PSOL e o PT. Ele é estatizante, sempre se declarou estatizante, o track record é de estatizante, sempre foi estatizante. As pessoas se enganam. As pessoas acham que o Bolsonaro estava andando na estrada de Damasco, teve uma iluminação divina e se tornou liberal porque conversou com Paulo Guedes. Lê do engano. Bolsonaro é um engodo. Ele é tão estatizante quanto a esquerda. Tem gente que diz, é verdade, mas olha, chegando lá o Paulo Guedes vai dominar o Bolsonaro. Né? É o mesmo engano. Assim, todo mundo achava que o Levi, pelo Levi, iria fazer uma boa política econômica apesar da Dilma. O que aconteceu? O Levi foi embora. Todo mundo achava que o Gary Cohn, como é o Gary Cohn, falava, tudo bem, ele vai domar o Trump, vai ser uma boa política. O que aconteceu? O Gary Cohn foi embora. Quem tem a caneta, manda. É o princípio básico da política brasileira. Entende? Então, o Bolsonaro é um engodo, é um equívoco. Entende? Paulo Guedes, olha, é meu amigo, adoro Paulo Guedes, mas é um economista conceitual. Ele nunca teve cargo no setor público. Ele é um pregador do liberalismo. Nota 10 para ele. Mas ele criou uma narrativa que cai bem com os eleitores do Bolsonaro, que é o seguinte, olha, é tudo social-democracia, por isso que o Brasil deu certo, PSDB e PT é tudo igual, é tudo social-democracia. Na hora que os liberais, ou seja, na hora que eu Paulo Guedes, fui ministro da Fazenda, os liberais chegar no poder, que vai ser tudo diferente. Narrativa errada. Você acha que o Armínio Fraga não é liberal? Você acha que o Gustavo Franco não é liberal? Você acha que o Ila não é liberal? Você acha que o Pedro Malan não é liberal? Você acha que o Marcos Lisboa não é liberal? Você pode dar exemplos, entre outros. Você acha que o Edmar Baixa não é liberal? Que o André Lara Rezende não é liberal? Que eu não sou liberal? Aliás, eu sou liberal por inteiro. Eu não sou liberal pela metade, porque eu sou liberal na economia e nos costumes. Não? Então, não é verdade. Essa narrativa que os liberais nunca chegaram lá, que é tudo social-democrata no sentido de expandir o Estado e tal, está errada. O caminho do Brasil é um caminho difícil. O Brasil pós-governo militar começou com a Constituição de 88, feita um ano antes da queda do Muro de Berlim. Que com muita coisa lá que, na verdade, pôs o Brasil no caminho errado. O caminho do Brasil é um caminho de uma construção lenta, de uma maturidade institucional, de uma consciência pública, do que precisa ser feito, de uma noção exata do que é o interesse público. É um processo lento. Nosso caminho não é o caminho dos Chicago Boys, no Chile, mano militare, impondo à força as reformas e matando todos os dissidentes em campos de futebol, como fez Pinochet. Não é esse o caminho. Nosso caminho é o caminho democrático. Agora vamos conhecer o líder Livres em Itabira, Minas Gerais, Walter de Freitas. Sou estudante de Direito e, apesar de morar em uma cidade muito rica, sempre senti na pele as mazelas de um sistema que arrecada muito e que devolve pouco para o indivíduo, que se vê obrigado a contribuir e ter líderes que não os representam. Eu acredito em uma política pautada em valores éticos, na transparência, legalidade, eficiência, economia de mandato, que demonstre na prática que representa a população. E esse foi o Livres Notícia de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal,
compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações. O Livros Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.